Mais um Prosa e Som aqui na nossa Super Tarde. Toda sexta-feira a gente recebe alguma personalidade aqui e hoje tenho o prazer de receber aqui o meu amigo Marcos Dinilo. Marcos, muito obrigado por você ter aceitado o convite e estar participando com a gente aqui hoje. Boa tarde, senhores da Rádio Difusora. É um prazer estar aqui novamente com vocês nesse importante meio de comunicação do Vale do Piranga, o que nós chamamos o país de Guarapiranga. Ah, massa demais. O Marcos Dinilo, contador, é diretor do Arquivo do Conhecimento, é poeta, é escritor e várias outras coisas que o Marcos vem fazendo aí durante a trajetória, Marcos. E claro que hoje a gente quer conversar com você, não é sobre contabilidade, principalmente a gente quer conversar com você sobre essa questão do Arquivo do Conhecimento, porque tem muita coisa sobre Piranga que a gente quer saber. A primeira coisa é o seguinte, a gente quer saber por que Piranga teve aeroporto e quando que isso aconteceu? Muito bem, nosso amigo Alessandro, realmente é um assunto muito interessante e é muita história e vamos tentar resumi-lo em poucas palavras, porque o tempo é escasso e você está realmente no ar e um programa maravilhoso. Ah, obrigado, Marcos. Primeiro vamos saber quando ele foi inaugurado, as causas que foram determinadas a partir da Guerra Mundial, quando acabou, que o Brasil participou ativamente e com a vitória da Liga dos Aliados que o Brasil estava, houve realmente a redemocratização do país. Isso foi o que? 1945 começou, em 1946 teve as eleições e na verdade foi eleito um militar, o Dutra, e em Minas o nosso amigo Milton Campos, o famoso, e na cidade foi eleito em 47 o Dr. Solon Delfonso. Aqui em Piranga. Aqui em Piranga. Já existia Piranga, né? Piranga é o berço, nós vamos voltar Piranga lá. Já existia há muito tempo. Muito tempo. Aí, bom, então o governo estadual, através das determinações federal, começou a expandir, porque as estradas nossas eram terríveis. Na verdade, Piranga era um fato isolado. Depois que mudou a capital para BH em 1897, que a capital era Ouro Preto, Piranga tinha regalia porque ficava aqui 40 e poucos quilômetros de Ouro Preto. A Ouro Preto foi a capital mineira. Então Piranga, para você dar uma ideia, o meu caso, que a gente veio de Lafayette, para você viajar de Piranga a Lafayette naquela época de jardineira, quando o tempo estava ruim, era um dia, e quando chegava. E a viagem era de quê? Jardineira. Explica aí o que é jardineira. Jardineira era um mini ônibus. Um mini ônibus? Jardineira que eu conheço é roupa. Não, a jardineira, a famosa jardineira, é um ônibus. É um ônibus. Inclusive nós temos 4 livretos escritos sobre e tem um projeto da jardineira que foi implantado lá em Belo Horizonte. É mesmo? Foi implantado lá o Caminho da Jardineira. O Caminho da Jardineira é daqui, Rispera, São Oliveira, Santana e Lafayette. Que na verdade você vê, 60 e poucos quilômetros demorava um dia para chegar lá. Era uma aventura. Era uma aventura. A jardineira então não andava nada. Aí em 1949, o governo estadual Milton Campos, através do departamento de... Eu busquei umas imagens aqui, parecia um caminhão aberto. Parecia um caminhão aberto, busquei umas imagens aqui. Da jardineira? Da jardineira. Não, era um micro-ônibus pequeno. Tem a perua, que foi adaptada antes, mas a jardineira era famosa. E quantas pessoas iam na jardineira? No máximo umas 20 pessoas. Umas 20 pessoas. E era devagar assim mesmo, Marcos? A estrada, né? A estrada também não ajudava? Não ajudava, não, né? Era uma aventura, isso aí... Agarrava o carro, tinha que empurrar carro? Não, era através de aluguel de junta de bois. Junta de bois. De Lafayette a Ouro Preto, você gastava um dia? Piranga Lafayette era um... Piranga Lafayette? Piranga Lafayette, quase um dia. Hoje você faz com o quê? Daqui a Lafayette não dá nem uma hora. Uma hora. Você vê como é que era. Se der uma hora? Você vê como é que era o problema de transporte. Aí o departamento de mineiro do Milton Campos
pôs o gigantesco plano de navegação aérea, tá aqui no jornal aqui, ó, jornal. Aí eles vieram aqui em Piranga, porque Piranga também era a comarca. Era a comarca. E o projeto de redemocratização, eles estavam usando realmente a tecnologia militar dos aviões, que o Brasil já tinha umas fábricas, porque tudo começou realmente com Santos Dumont, a França, os americanos investiram muito aqui na tecnologia da aviação. E o Estado, não tinha Estado, a ferrovias aqui para nós não passava. Então era necessária as comarcas ser implantado de um meio de transporte. Então a ideia urgente era ter o campo de pouso. E isso não é só aqui, né? Não, todas as comarcas, eles fizeram um gigantesco, está aqui no jornal aqui, ó, um gigantesco projeto de navegação aérea em Minas Gerais. Em Minas Gerais. E Piranga foi comarca desde quando? Piranga foi uma antiga comarca, desde que 1841, mas ela foi implantada várias vezes, teve interrupções, mas é antiga, é uma das mais antigas comarcas das Minas Gerais. Ô Marcos, mas tem uma dúvida, eu tenho certeza que muitos ouvintes têm essa dúvida. O que é uma comarca? Você entender, a comarca é o que dirige, por exemplo, a Porto Firme, Presidente Bernardes, São Oliveira, agrupa num país democrático igual até hoje, de eleições, onde tem o fórum, os juízes, para determinar. Por exemplo, em Porto Firme é uma cidade que não tem a comarca, não tem o fórum. Não. Em São Oliveira não tem o fórum. Então Piranga já tem esse fórum, praticamente desde que ele foi a verdadeira emancipação em 1841. Então esse órgão fica numa determinada cidade. E dessa cidade ele vai delegar para várias outras. Várias outras cidades. Aí vai julgar a questão de crimes, vai julgar a questão eleitoral. Isso, eleitoral. Toda a questão de leis. De leis, exatamente, a parte do judiciário. Entendi. Judiciário, muita gente. Aqui o quê? Só de Oliveira, Lamin, Porto Firme, Presidente Bernardes e Piranga. Não, Lamin ainda não sei se ainda foi, se ela foi ainda oficializada, igual espera, que tá indo em Lafayette. Sim. E outra coisa, já teve vários projetos de desativar a nossa comarca, mas por causa historicamente eles mantêm a Piranga como uma comarca, e é uma comarca importante, histórica. A cidade é histórica. Esse é o problema, talvez você não. Esse é o problema que eu sempre bato na tecla. A histórica Guarapiranga. Outro dia que eu liguei aqui bravo com vocês, não sei que o Edinho me atendeu, Piranga não gosta de comemorar as datas oficiais. A emancipação política de Piranga, 1º de abril de 1841. Sim. A data de fundação real, oficializada em 1997. Lei Municipal 979/97. 8 de dezembro de 1695. 326 anos. Tem essa confusão, né, Marcos? A gente vê que Piranga tem essa confusão nessa questão dessas datas aí de aniversário. Não é. Registro e outra emancipação. Não é confusão. Não é confusão. É mesmo que você perguntar. O ser humano tem duas datas principais: a quando nasce e quando dá a maioridade. Certo. A cidade é a mesma coisa. Toda cidade tem isto. Todas as cidades históricas e quer levar a sério o projeto de turismo, o projeto cultural, o projeto educacional, o projeto igual todo mundo está falando hoje aqui, vamos fazer rota turística. Agora que Piranga, mas Piranga, se não acordar o problema da história, não adianta nada. Então, é uma data de registro e a outra de emancipação. É de emancipação. A de registro é qual? 8 de dezembro de 1695, quando foi inaugurado a freguesia, a paróquia de Minas Gerais. Legal. E não existia nem Minas Gerais. Esse é o problema que o nosso povo não presta atenção. Nem Minas Gerais existia. Nem existia Minas Gerais. Você entendeu? Então, eu já contei essa história. Você não estava aqui, eu contei essa história, foi quando foi inaugurado aqui. Você entendeu? Então, tudo isso faz parte
desse colóquio aqui do Campo de Pouso. Piranga nasceu primeiro que Minas Gerais. O berço, na verdade, berço. que foi usado como berço antes da data de oficialização. Nós temos registro no Código Matoso de 1691. Caramba! Mas antes disto, já tinha passado a bandeira do Fernão Dias Paz Lemos, tá ligado com a gente aqui. Deixou o silo dele aqui, a bandeira dele aqui, os remanescentes dele aqui. Isso é 100 e poucos anos depois do descobrimento do país. Caramba! Essa eu não sabia, Marcos. Não, isso não aí sabia. não é só você não, é porque eles ignoram. Você tá novo, chegou aqui, chegou da terra que eu fui gerado. Porto Firme? Porto Seguro mesmo? Naquela época. Porto Seguro. Bom, mas aí, agora eu entendi então. Então a questão do aeroporto era por causa do fórum. Não tinha estrada, não tinha como chegar. As autoridades precisam chegar mais rápido. Isso. E para uma democracia funcionar, é preciso de meios de comunicação, é preciso você estar perto dos eleitores. E Piranga, se você pensar bem, não está muito longe de BH, de Ouro Preto, das cidades principais. Piranga está aqui no Ninho, tá Ponte Nova está ali, Viçosa, né? Ali, Mariana está ali, no centro. Bem no centro. No centro. Aí o projeto, nós tínhamos realmente um deputado importante lá na Assembleia, que é o doutor Ciro. Nós tínhamos uma turma importante, por exemplo, Porto Firme pertencia a Piranga, o presidente Bernardo pertencia a Piranga. Piranga mesmo naquela época, veja bem, Porto Firme foi emancipado em 54, o pessoal. E Piranga era grande, Piranga era, se você pode imaginar, era lá na fronteira, lá do Pombal, até na divisa de Ubá, Piranga era enorme. Enorme. Ainda tem uma extensão territorial muito grande. Hoje é difícil você administrar com o tamanho daí. Imagina naquela época, sem estrada, sem nada. Vou dar só exemplo pra você. Meu pai, quando veio pra cá como contador em 53, passou o processo de transição, ele andava a cavalo, pô. De Porto Firme pra cá, mano. Nossa, mãe. Gastava dias. Não, cavalo aqui perto. Daqui Porto Firme não dá dias, mas dependendo, por exemplo, se você for em Ouro Preto, eu gastaria. O caminho era mais ou menos isso. Né? Então veja bem, aí o processo rápido era o Campo de Pouso, que foi inaugurado em 1931, foi inaugurado em 31/7 de 1949. 49. Pera aí, Marcos, você vai contar mais sobre essa história. A gente vai para um rápido intervalo comercial, a gente volta já. Você está ouvindo Prosa e Som na Difusora 90.5 FM. Estamos de volta com o nosso Prosa e Som. Tô recebendo aqui hoje Marcos Junilo, diretor aí do Arquivo do Conhecimento, que sabe muito da história de Piranga e que é uma história interessantíssima. A gente tá falando sobre o aeroporto. Marcos, agora eu já sei por que teve o aeroporto e agora eu quero saber o seguinte: a funcionalidade desse aeroporto. Ele nasceu, você falou aí a data de 31/7 de 1949, que foi inaugurado. 31 de julho de 49. E as utilidades, vamos falar sobre as utilidades básicas, 3, que eu vivi, que eu sei, presenciei e testemunhei. Vamos começar da minha mãe. Se não fosse realmente esse Campo de Pouso, a minha mãe deu um problema de saúde, de apendicite, e se ela não chegasse lá no médico dela, lá em Lafayette, ela morreria. O difícil naquela época era chegar até na Barra. O campo, na verdade, era na Barra. O campo de aviação. Sim. Meu pai residiu ali na Barra. Quando chovia, era difícil chegar na Barra de carro. Você vê como chegar na Barra era difícil. Então, esse teco-teco, o teco-teco era o nome comum naquela época, todo monomotor. Então, e era só monomotor que descia aí? O monomotor era da família do Cessna, americano, que veio dos Paulistinha, fábrica lá em Ipiranga, chamava Ipiranga. É uma história longa, tudo é como se fosse assim, da indústria brasileira mesmo, que desenvolveu. O monomotor, quantas pessoas que podem... Naquela época era 4 e mais uma, quando eu viajei. Era o piloto mais 4 pessoas? 4 pessoas, mesmo assim, pessoa leve, no colo. Entendi. E até a foto dele aqui, não sei se dá para depois você pega. Tá sim, depois as pessoas vão ver pelo YouTube. Cadê? Você tem aí? A foto aí, você...
Me mostra aí, por gentileza. Que depois eu mostro lá, quem acompanhar depois pelo YouTube. Mas isso aqui eu não posso deixar com você, não. Beleza. Isso aqui é histórico. Vou só mostrar aqui pro pessoal do YouTube. Que fotão bonito, hein? Isso aqui é a inauguração, as autoridades importantes aí da. O pessoal que tá em casa aí não fica triste, não, que depois vocês vão ver pelo YouTube. Eu vou passar também lá com vocês lá, eu vou tirar foto e passar para vocês. Mas continua o caso aí, Marcos. Então, a utilidade, pois se não fosse esse teco-teco, minha mãe não chegava na Lafayette em tempo hábil. Um comerciante famoso na nossa terra, São Antônio, também teve que ele foi socorrido. E um arcebispo, Dom Oscar também, se não fosse avião, quer dizer, ele salvava as pessoas, salvou vários. Estou citando 3 casos que eu presenciei, que eu testemunhei. Então, e porque realmente Piranga era isolado. Ô Marcos, e as pessoas não achavam, não era estranho as pessoas verem avião, não? Olha, o primeiro avião que passou em Piranga foi exatamente esse avião da Santa que caiu, que foi jogado. Na verdade, o avião deu pane. Esse avião, ele passou aqui, veja bem, passou aqui, não, vou falar do primeiro avião, foi em 1930. Piranga sempre foi rota. Aí que você pergunta assim, por que Piranga sempre foi rota? Até hoje Piranga é rota, porque Piranga está no paralelo 20. Existe na geografia oculta, sagrada que a gente fala, os lugares chaves do planeta, os locais chakras. Os chakras. É igual o passarinho que segue as linhas, leis. São pontos importantes, os pontos. Então Piranga está exatamente, ela não foi escolhida. Por que ela foi escolhida? Porque ela está no paralelo 20, 19.5 a 20. É igual as pirâmides, as linhas geomagnéticas no paralelo 30. Então tudo é feito de acordo, nada é por acaso. Eles já escolheram, eles ficaram 150 anos no litoral para entrar em Minas, mas sabendo qual o local que eles vão entrar, o local checa, o local magnético. Então aqui é local portal. É um assunto que talvez existe 12 portais chakras no planeta, e a região nossa aqui. Piranga é um deles. É um deles. E os portais radia. Se você pensar negativo, irradia. Se você. Tudo aqui. Tudo energia, né? Os portais, energias. É um outro detalhe do. Existe o detalhe do plano físico, mental e espiritual. Sim. Os jesuítas, os cavaleiros da Ordem de Cristo, eles não escolheram aqui tudo para casa. Se você conhecesse há mais tempo aquele casarão dos Ildefonsos que está ali na praça ali era uma fortaleza pentagonal, igual existe lá em Portugal. É mesmo? Igual existe lá na Espanha, a fortaleza e a igreja, primeiro que eles faziam. Uma fortaleza pentagonal, que é a base da estrela, sabia que eram os jesuítas que estavam ali, os cavaleiros da Ordem de Cristo estavam ali. Entendi. E isso é a história que Minas Gerais principalmente deleta para falar só ouro. Entrou o ouro aqui, ouro aqui. É a história do ouro. Mas esse avião que passou por Catazaus, Noruega, pelo que eu li na história, era um avião que transportava carga. Isso, é um C-46. Começou a dar problema. Deu problema, o peso. Então naquela época o problema é o peso, é igual um navio, quando vai estar afundando, eles começam a descarregar o calado. Pá. Aí começaram a jogar as caixas para peso, e nessa caixa estava uma imagem que o próprio Padre Luiz tinha pedido. Era a imagem de Nossa Senhora das Graças. Nossa Senhora das Graças. E ela caiu no lugar hoje, na laje, dentro de Piranga, eclesiasticamente pertence a Catazaus, mas do território de Piranga. Cujo eu tive esse privilégio de, em 2009, o pessoal me chamou lá de participar. Hoje existe uma gruta que tem a missa todo mensal lá, bonito, um lugar maravilhoso. Eu ouvi falar, eu sou doido para conhecer essa gruta. Um local de energia mística,
Você entendeu? É mesmo? E você deve lá participar lá. Sim, quero sim. Inclusive a Santa caiu de uma altura e assim, enorme e não quebrou nada. Incrível que pareça, a gente conhece, a gente pesquisou isso. Ela caiu, ela tinha um pinheiro assim, ela caiu logo num local que muita pedra. Lamaçal, a sorte, se fosse pedra, ela caiu num lugar um local que tinha um lamaçal. Lamaçal. E o famoso brejo. E não quebrou nada. Só tem um arranhãozinho. E aí que tá toda a tradição de fé do Catasaltense, né? Isso, lá no Alçada das Garças, lá. E hoje, em 2009, também tá lá, que a grutinha bonitinha lá. Pois é, mas aí depois de 1930, aí veio... Não, isso foi em 49 que caiu. Na mesma época 49. que foi inaugurado. Na mesma época foi inaugurado. Mas... Em 1930 foi o primeiro avião que passou aqui. Aqui passou, mas aí as pessoas acharam uma coisa... Nossa, porque é o seguinte, Piranga, aí que vem a história. Eles fizeram um mapa de Ipiranga, um dos melhores mapas que nós temos, ele original, o estado de Minas em 1930, o famoso cientista Álvaro da Silveira, que fundou o IGA, Centro Geográfico, ele veio aqui, usou a tecnologia alemã. Naquela época os alemães já estavam bem adiantados, e com Hitler no poder, eles usaram essa tecnologia e fizeram o mapeamento da nossa região, do chamado País de Guarapiranga. E enquanto na inauguração do negócio lá, eles vieram de avião. E aqui foi um pandemônio aqui, a gente tem um relato disso. É mesmo? Um famoso funcionário da prefeitura, Antônio Romualdo da Silva, ele relatou isso para nós escrevemos, escrevemos esse livro. Piranga ficou todo mundo debaixo da cama. O Hitler veio para cá, não? Os alemães. Não, o Hitler não veio não, mas os alemães. A turma do Dr. Álvaro da Silveira, ele tinha os engenheiros que pertencem a isso, olha. Getúlio Vargas, por exemplo, era aliado de Hitler. Era aliado. Aí o povo ficou com medo. Não é medo não, naquela época até 1930 ele não tinha ainda mostrado a vontade de dominar o mundo. Mas não. A questão do avião assustou Demais, o pessoal. Aí depois foi acostumando, né? Marcos, só uma última dúvida sobre a questão do aeroporto em Piranga. Esses voos, eles aconteciam diariamente, semanalmente? Como é que eram esses voos? Tinha uma central de controle? A central, geralmente, quem participou dessa inauguração foi o campo de aéreo lá de Juiz de Fora. Trouxe 4 tipo do Cessna antigo, desfilou aqui 4, foi uma festa e tanta. E Piranga tinha também contato com o Bandeirinha de Lafayette. Você entendeu? Bandeirinha. Então, quando existia uma viagem necessária, eles vinham lá, ou de Juiz de Fora, ou o de BH, eles tinham controle. Bandeirinha. O Bandeirinha é o famoso lá, até hoje está em ativa lá em Lafayette. Entendi, então era de acordo com a necessidade. Necessidade, mas tinha sim, tinha semanalmente. Vou dar só exemplo assim, uma coisa, existe um caso interessante aqui dos jogadores do PEC. O time do Transporte era tão famoso naquela época, e a turma que jogava, veja bem, estudava em BH. Aí eles vinham de BH para lá, e pegavam o avião, um monomotor e vinha. Aí, o Marcos, agora me conta pra gente fechar esse papo aí da questão da aviação em Piranga. Quando que esse aeroporto deixou de existir e não fazia mais sentido ter aeroporto em Piranga? Aí quando eles começaram abriu a estrada que é hoje, porque antes era Jardineira que passava São Oliveira, Rispera, Santana e Lafayette aqui. Você já viu nessa estrada aqui, antiga? Sim. Aí depois eles abriram essa estrada aqui, que hoje atualmente. Aí foi melhorando as estradas.
o meio de comunicação, veio os carros começaram a ser mais possantes. E aí na década até no final dos 60, na década de 70 já começou a aparecer. Porque economicamente talvez não era viável mais, né? Não é viável, porque na verdade aí os aviões, veja bem, os aviões começaram a modernizar, exigiam um pouso melhor, asfaltado. O nosso aqui era de terra, era grama e terra. Vou te falar a verdade, eu tinha 7 anos, eu montei num avião desse aí, pra mim foi uma aventura, parecia aquele filme. E quando chegamos em Lafayette, aí acabou o combustível. Eita. Ele começou a ficar rodando assim, dando aviso lá pra dar sinal. A torre de comando. Tô lá em Bandeirinha lá. Minha mãe, não, meu Deus do céu. O negócio era bravo, foi pra nós naquela época, 7 anos, mas. E sem combustível, era um planador, era uma coisa, uma loucura, uma aventura que. Entendi. E aí os aviões modernizaram, também economicamente já não era muito viável mais. Aí tinha que, aí já era a pista que tinha que ser obrigatório asfalto, tinha que ter, aí já não rolava mais. Não rolava mais. Mas então, bacana, então foi uma época de muita dificuldade e mas que veio. Vou te falar, mas que salvou vidas, prestou muito, como se diz, ajudou muito. Isso aí. E escreveu. Não, escreveu algo diferente na história. 49, 20 anos, praticamente 20 anos. 20 anos. Escreveu algo diferente na história. Lógico. Qual cidade aqui na nossa região, ou poucas cidades em Minas Gerais, tem um aeroporto na história. Esse pessoal aí mais antigo, da minha idade, eles lembram disso aí, eles sabem da história da utilidade disso aí. Entendeu? Ô Marcos, a gente vai para mais um bloco comercial. Na volta eu queria que você falasse um pouco sobre o Pereira. Estamos aqui no Prosa e Som hoje recebendo Marcos Ginelo, diretor do Arquivo do Conhecimento, e trazendo muito conhecimento para você que não conhece a fundo a história de Ipiranga. Eu tenho certeza que muitos piranguenses, viu, Marcos Ginelo, não conhecem essas histórias assim. Não sabem dessas histórias com o total detalhe que você tá dando. Eu tenho certeza disso. Tem muito piranguense, tem piranguense também nem sabe que Piranga já teve aeroporto, tá? Tô falando dos mais novos, né? Até porque, você acha que falta um pouco mais de exploração mesmo nessa história de Ipiranga? Até por questão de turismo, até por questão de história. Você não acha que Ipiranga é pouco explorado com o tesouro que Ipiranga é, não? Meu amigo Alessandro, vou falar num assunto que talvez você não esteja tão chateado Mas o que falta em Ipiranga, na verdade, é um museu. Não tem. Não tem. Sim. Tem o nosso arquivo. O arquivo é onde? O arquivo ali no escritório de contabilidade Marquinhos ali. No Marquinhos, seu filho. Provisório. Mas aí qualquer pessoa pode visitar? Pode visitar. Mesmo quando estiver dentro dos protocolos, lá, pode. Então é o seguinte, nessa parte aí, apesar que hoje não é para discutir sobre isso, mas o Ipiranga, quando estava aqui o padre Julião, nós perdemos realmente a oportunidade. Quando nós viemos para cá, ele abraçou essa ideia de fazer o museu, porque ele sabia que Ipiranga, ele sabia da história de Ipiranga, era uma pessoa curiosa, inteligente. Então, mas existem umas forças contrárias, não vou citar, não é os nossos políticos, né, que é as forças contrárias, além. E para isso desenvolver, se o pessoal quiser desenvolver o turismo na nossa região, que é preciso, que na verdade isso vai trazer benefício para todo mundo, é preciso casar esse binômio, a educação com a cultura, para derrotar o que rege realmente nossa região, a ignorância e a ganância. Pessoas inteligentes. Piranga, vou dar só exemplo pra você. Se você pensar pessoal na psicologia, na política, na geografia, na literatura esportiva, existe representantes legítimos nascidos aqui,
os Moretti da área de psicologia, o Geraldo Romualdo da Silva, o maior cronista esportivo do Brasil, escreveu. Então existe. É um celeiro mesmo. É um celeiro de artistas aqui em Piranga, de santeiros, mestres construtores. Existe um celeiro aqui em Piranga. Mas só isso, músico, Piranga é cidade musicista. Demais. Piranga, na verdade, existe os documentos mais importantes hoje que estão em museus fora aqui, estamos todos aqui. Então, Piranga. E outra coisa, por exemplo, a nossa terra onde foi gerado o antigo Porto Seguro de Porto Firme, muitas cidades não estão relevando, tá contando a história dele, que nós municipamos, mas não fala a origem. É a mesma coisa, Ouro Preto e Mariana, cidades antigas, cidades bonitas, maravilhosas, mas eles não falam a origem é eles, mas eles não falam o berço. O berço é Piranga. É o Guarapiranga. É o Guarapiranga. A história, a única guerra que existiu no Brasil, a única guerra que decidiu a origem de 5 estados, muito falado, Guerra dos Emboabas, mas não fala onde que foi decidida de verdade. Você entendeu? Agora, pra ter isto, igual você falou aí, é preciso ter um museu, um QG cultural, não o Marco Dinheiro falando, porque o Marco Dinheiro é daqui, apesar que eu tenho cidadão piranguense. Porque com isso aqui vai vir uma faculdade, os jovens vão ficar aqui, vão estudar, porque quem leva... Desenvolve um turismo. O turismo. Porque não adianta eu ficar mostrando no Face, porque vem outro lá com 10 vezes mais e me derruba. Entendi. Entendeu? Os livros que eu tô te falando com você, a não ser que a história tem, mas não, você vê, uma cidade. Por exemplo, Mariana e Ouro Preto tá fazendo isso bem feito, né? A parte histórica eles estão fazendo bem feito. Sempre zero, a partir de 64, 65. Pois é. Com a derrubada da nossa igreja aqui. Aí eles podiam falar tudo. Porque nós perdemos a igreja, um tempo sagrado, e levaram a documentação toda para lá. Levou para lá. E a doutrinação em cima. É o modernoso que vai funcionar. E com isso, veja bem, trouxeram a CEMIG, trouxeram uma luz material, mas apagaram uma luz espiritual, que é a origem. E com isso, na verdade, a gente tem os inimigos poucos, mas aí vai na onda, a onda maior lá, e aqui vamos ficar no modernoso aqui, vamos destruir tudo, vamos esquecer esse passado. Entendi, né? Não tem como, né, cara? Não tem como você olhar para uma árvore e imaginar que ela não tem raízes, né? Exatamente. A semente primeiro ela cresce para baixo, para depois se tornar. Mas enfim, como você diz, a gente não vai entrar nisso agora. Nisso agora. Marcos, mas me fala sobre essa questão que Piranga também tem uma tradição muito grande com o carnaval. Isso. E aí vem pandemia, né? De repente fecha tudo. A gente tinha a expectativa de ter carnaval esse ano, não vai ter. E Piranga tem essa questão do Zé Pereira que é forte. Queria que você falasse um pouco disso. Bom, vamos começar. Talvez você não saiba a origem do Zé Pereira do carnaval aqui. Não. Quando foi instalada realmente a comarca em Piranga em 1917, que ela já existia, ela foi instalada porque aí surgiu uns pormenores da República, instalou realmente em 1917. Aí veio pessoas de fora, de Ouro Preto, funcionários, juízes, promotores. E um dos funcionários veio a família dos Carvalhos. E essa família... Carvalhos? E como essa família já tinha assim essa noção lá em Ouro Preto, Mariano, lá o antigo, o Zé Pereira, desde 1867, que veio do Rio de Janeiro, da tradição portuguesa, e passou lá para Ouro Preto, e esse pessoal trouxe essa tradição. Já existiam essas festas, porque na verdade o Zé Pereira e o carnaval são coisas antigas, de 2000 anos, rituais pagãos, greco-romana, as tradições que vêm lá de fora. Lá de fora. E veio de Roma, depois Portugal aqui. Aí quando foi realmente
criado oficialmente a religião católica lá em Roma e eles adaptaram o calendário. Você viu que o carnaval está adaptado às datas religiosas. Sim. As datas religiosas. Então, Saturnado, carnaval, retira a carne. E veja bem, aí em 1917 veio esse pessoal lá de Ouro Preto. E uma menina lá dos cavalos lá, eu trouxe o nome delas aqui, tá aqui o nome do pessoal. É porque eu pensei que você ia perguntar sobre isso aqui. O Licínio de Carvalho, o capitão Licínio de Carvalho e sua filha. Ah, sim. Aí eles viram que Piranga tinha muita gente cultural, muita gente musicista. Aqui era uma sociedade assim, que já morava perto da capital, estudava lá. Então era uma sociedade, já tinha uma tradição de 300 anos, pô. Você entendeu? Sim. Aí veja bem, aí eles criaram o primeiro baile carnavalesco a partir de janeiro. Foi 9 de janeiro de 1918. 1918, olha só as coincidências da vida. 1918. Teve o roteiro era do casarão onde que hoje é o Cine Teatro Municipal, ali, perto da prefeitura, que não existia, mas existia um fazendão ali, até na praça, rodava a praça. Tá tudo aqui, isso, o jornal da época. E teve o carnaval a partir de 1918. Incrível que pareça, foi acabando o carnaval, veio a gripe espanhola. Foi em 18. Em 1918. Piranga, incrível que pareça, foi um dos vetores de toda a região. Em 2 meses morreu 180 pessoas aqui em Piranga. Piranga foi isolada. Foi um caos. Foi um caos. Você vê, aqui, nós já estamos aqui, às vezes, 180 pessoas morreu, sem contar os Azão Brock. Piranga era lá pra baixo, lá. Piranga até o bar. Até o bar. Né? Então era uma coisa de louco. Aonde que veio o apelido de Piranga naquela época, de cidade miserável, miséria isso e tal, veio esse apelido. Chegou a ter isso. Piranga foi isolado, muita gente mudou pra cá, quem tinha dinheiro mudou pra outros lugares. Foi uma coisa de louco. E o Zé Pereira continuou, normalmente. Aí o Zé Pereira já tinha nascido ali nessa primeira festa de carnaval. Em 1918, exatamente. Na verdade, o intrudo, era assim, 3 dias antes do carnaval, era como se fosse um introito para a festa maior do carnaval. Então eles faziam como se fosse um chamativo. É um pré-carnaval. Um pré-carnaval. É igual, por exemplo, na Semana Santa tinha aqui em Piranga a tradição de, antes de começar a Semana Santa, o pessoal sair tocando tambores, sabão, a cidade toda, anunciando. Entendi. Então era um chamativo, um preparatório. Mas o Pereira tem uma simbologia, né? É como se fosse uma pessoa que morria antes do carnaval e eles jogam ele em algum lugar. Não. Mas aí, peraí. Eu quero que você fale isso já. Peraí que a gente vai pro nosso bloco comercial, para o último bloco com aqui o Marcos de Nilo. Peraí, Marcos, você vai explicar essa história já para nós aqui. Toda sexta-feira, de 3 às 4 da tarde, aqui na Difusora, você ouve o Prosa e Som. Um papo com artistas, empreendedores, personagens, enfim, um bate-papo. Vamos trocar uma ideia? Você que tem algo a mostrar, entre em contato com a Difusora e vamos marcar essa prosa. Quer começar o ano fazendo uma atividade física prazerosa e que traz inúmeros benefícios? Então venha para a Hidrovida. Oferecemos aulas de natação, bebês, infantil e adulto, e hidroginástica, piscina coberta e aquecida. Os exercícios na água são de baixo impacto, protegem as articulações, fortalece a musculatura e ajuda na prevenção e tratamento de inúmeras doenças. Hidrovida, 31 99849 8647, Rua Sargento Santana 894, bairro Vila do Carmo, em Piranga.
De segunda a sábado, de 8 às 11:30 da manhã, programa Manhã Difusora. Muita música, prêmio, a participação do ouvinte e muito mais. O Sicoob União dos Vales tem opções de investimentos ideais para você. Você pode investir em LCI, Letra de Crédito Imobiliário. Uma excelente opção para quem quer uma aplicação sem cobrança de imposto de renda. Também pode investir em LCA, Letra de Crédito do Agronegócio. Uma opção de investimento em renda fixa com ótima rentabilidade. Fale agora com a sua agência e faça seu dinheiro render. E ainda, semear o desenvolvimento que só o cooperativismo oferece. Sicoob União dos Vales, Rua Benedito Valadares, 220, Centro, Piranga, Minas Gerais. Show de ofertas na UAU Colchões. Descontos de até 40% em toda a loja em até 12 vezes sem juros. Conjunto box completo, colchão e cama no tamanho casal por apenas R$699. Lavadora de roupa Sugar 10 quilos por apenas 12 vezes sem juros de R$49,90 no cartão. Celulares das melhores marcas com preços imbatíveis. Parcelamos no carnê em até 24 vezes fixas com prestação que cabem no seu bolso. UAU fica na Praça Central, ao lado dos Correios. 31 9 95 27 75 27. Difusora. A Difusora 3h49. Você está ouvindo Prosa e Som na Difusora 90.5 FM. Estamos de volta com o nosso Prosa e Som, hoje recebendo aqui o Marcos Dinilo, diretor do Arquivo do Conhecimento, trazendo um pouco da história de Ipiranga, que é enorme. Se a gente for falar toda a história de Ipiranga, acho que não precisaria de uns 10 programas aqui, né, Marcos? Ou mais, né? Mas me conta aí sobre o Pereira. Eu conheço o Pereira dessa forma. Joga alguém no rio ali, leva na ponte e joga alguém no rio. Aí é o seguinte, vamos pela origem. A tradição que veio pra cá foi pela tradição lá de Ouro Preto. Então, os Pereira naquela época, existia o Pereira familiar, popular e nos clubes. Tinha o Pereira nas ruas, que na verdade era o povo, existiam os carnavais dentro de casa e nos clubes. E naquela época, Piranga não tinha um clube. Então, para ter assim acesso a todos, aí foi criado aqui, cada cidade adaptou um modo. Adaptou nas ruas, onde o povo podia vestir de reis, podia imitar os seus patrões. Legal. E era nas ruas. E não tinha o clube. Agora os clubes, geralmente, naquela época aqui em Piranga, foi feito no hotel. Era aquela tradição dos mascarados, era mais elitizado. Elitizado. Inclusive, desse Zé Pereira e desse carnaval, o próprio Licinho de Cavalo e a sua filha criaram, depois junto com os governantes da época, o Piranga Esporte. Eles viram que aqui em Piranga tinha musicista, tinha 2 bandas boas de comparação e criaram o Piranga Esporte em 1920. E uma tradição de carnaval precisava de um clube, não que uma pessoa vai ter que funcionar aquele negócio ali. Então essa tradição do Zé Pereira do carnaval foi até na década de 50, quando houve uma família muito ativa nisso, a família Dutra. Aí você vai falar do Zé Pereira, do velório do Zé Pereira. Sim. Aí o seguinte, na década de 50, existia 2 famílias que gostavam, o Zé Dutra de lá, o seu Bené Dutra aqui, e eles começaram a disputar a parte de baixo com a parte de cima. Começou então. 2 irmãos, na década de 50. Isso aí é relato verídico. O seu Bené, o pai de Edenir Milagres, que eram os maiores foliões aqui. Aí começou a disputa da parte de cima e da parte de baixo, quem era o melhor desfile. Aí eles fizeram aposta num ano lá.
é o seguinte, vamos fazer uma aposta aqui, quem vai ser o melhor esse ano, que a prefeitura vai dar um prêmio e tal. Aí o daqui de cima venceu. Aí eles fizeram, então vou enterrar, ele não quer pagar, vou enterrar o Pereira do lado de baixo lá. Aí começaram, quem ganhava enterrava o Zé Pereira, jogava no rio. É um boneco. Você entendeu? O velório. Aí aquilo ali foi adaptado em várias criatividades. Quando existe, aí na década, aí começou em 64, em 64 começou realmente os famosos carnavais de Ipiranga, porque com a possibilidade da luz chegar aqui, os carnavais ficaram mais importantes na rua. Aí já existiu o nacional. Aí veio o carnaval de rua. Aí veio o transporte nacional. Era os dois clubes da cidade. Dois clubes. Aí já tinha os clubes já, podia participar o povo na rua e dentro. Porque tinha que pagar, tinha que ver. Então, isso a partir de 64. Esse velório começou em 50. E virou tradição no Zé Pereira. Até 64 já tinha modernizado muito. Muito. Aí começou os desfiles de rua. Os embates maravilhosos internacional e Ipiranga Esporte. Aí parou, deixou de ser com os irmãos, começou a ser com os clubes. Com os clubes. E a prefeitura ajudava, você vai se disputar aqui. Aí começou eles mesmos, presidente. Meu pai sempre por muitos anos lá, a gente participava, você vai desfilar naquele dia, o outro vai desfilar naquele dia. E começou. Era maravilhoso. O PEC é centenário, então. O PEC já fez 100 anos. Já fez 100 anos. Nacional foi criado em 1949 também. 49 também? 1949. O PEC foi em 1920. 2 anos depois que foi criado o Zé Pereira e o Carnaval. Essa mesma turma. Olha só que interessante. Aí esse carnaval ficou famoso. Chegava na final da década de 60, 70, 80, mas em 94 ele encerrou. Então ele ficou 30 anos essa disputa dos dois, e ficou famosa essa disputa. Aí em 94 teve um período aí que realmente só existiu o Zé Pereira. Aí depois foi criado, nós ajudamos, participamos em 2000 a escola Guarapiranga, de samba Guarapiranga, no desfile deles. Aí só começou o carnaval do desfile deles. Mas o Zé Pereira nunca parou. Nunca parou, não. O Zé Pereira parou agora, na pandemia. Por causa de pandemia. É isso, parou. Então Piranga está passando pela segunda vez por uma pandemia. Isso, segunda vez. Em 1920, nós fizemos aí no centenário do Piranga Esporte, um carnaval que o Nacional voltando, o Piranga Esporte voltando, o Zé Pereirão, mas aí, pronto, veio a pandemia. Aí encerrou e nós temos que obedecer realmente os protocolos, que não adianta. Isso aí não tem como. Não tem como. Eu sou doido, eu como Zé Pereira e sempre participei, mas eu tenho que obedecer os protocolos. Tem aquela simbologia do boi também, que anda na rua correndo atrás das pessoas. O boi também surgiu nesse período aí desse velório, na década de 50. Surgiu os capetões do boi. E o boi? Aí quando o boi, na verdade, ele começou a ter mais, foi em 93, quando já estava bem urbanizada a rua, já estava maior aí para rodar na praça. Aí já existia o Zé Pereira da Rua Nova, da Praia, contra o Zé Pereira do Quebra, do Rosário e da Vila. Aí ficava disputando. Era um chamativo para as crianças. E a criança adora. Aquilo ali. Mas o boi, na verdade, ele já existia. Mas não tanto igual depois da década de 90 para cá. Popularizou mais. Mais.
Ô Marcos, o papo tá bom demais, mas a gente já tá chegando ao fim do nosso prosa de hoje. Você vê, quando o assunto é bom, passa rápido. Parece que tem muito pouco tempo, tem 1 hora já que a gente tá conversando. Viu? Já passou rápido, não falamos nada ainda. Pois é, a gente só deu uma pincelada na história, né? Pois é, mas eu queria que você deixasse as suas considerações finais, alguma informação que você queira deixar. E mais uma vez, em nome da família Difusora, eu quero agradecer muito por você ter vindo aqui e trazer todo esse conhecimento, toda essa história pra gente. Bom, primeiramente eu quero agradecer vocês para realmente divulgar a nossa história. A divulgação é importante. O que eu tenho que sugerir, humildemente, é que convide outras pessoas, assim, as mais antigas, para discutir esse lado histórico. Veja bem o seguinte, o interessante é o pai do Marcelo convidar uma pessoa do Nacional, do Transporte, para você ficar aqui. Como é que era que os jogos? Claro. E a gente aceita sugestão, viu? Você pode sugerir nomes aí que a gente entra em contato. Como é que foi? Vamos reviver. É um assunto interessante porque envolve a sociedade, envolve o esporte em Piranga, a música em Piranga, a cultura. É uma cultura grande, você entendeu? E abrir essa cortina, né? Que não é de ontem, não. É o do berço. Pois é. E abrir essa cortina para todo mundo ver o que tem por trás. Exatamente. Não, e hoje vocês já estão adaptados aí para mandar fotografia. Aqui, se você quiser, amanhã eu vou mandar para você os jornais da época. Então é uma história grande. Então, o que sempre vou falar, sempre estarei à disposição de vocês. Muito obrigado. Sempre estarei lá com qualquer um mas eu sempre vou deixar um recado. Enquanto eu estiver vivo, a nossa tecla vai ser essa: Piranga precisa de um QG cultural, porque Piranga não nasceu ontem, você entendeu? Aqui é o ninho. E aí que tá um negócio, eu faço um desafio, convida o pessoal de qualquer cidade e prova quem nasceu primeiro. Qualquer cidade, da regional. Quem nasceu, da regional não, de Minas. De Minas Gerais. De Minas Gerais. São quase 1000 cidades. É a mesma coisa, então deixa eu dar um espaço aqui, ó. Tá todo. Em 2011. Hoje, qual a cidade que é considerada a primeira paróquia e que está todo dia 8 de dezembro sendo a capital de Minas? Oficialmente pelo estado de Minas, a partir de 2011. Você sabe quem que é? Matias Cardoso, lá na divisa. Ela sempre pertenceu à Bahia, mas depois passou para Minas. Tá lá na divisa. 2 cavaleiros da Ordem de Cristo, os antigos templários. Os templários. Eles criaram Matias Cardoso, Nossa Senhora da Conceição, e Nossa Senhora da Conceição em Guarapiranga na mesma época. Se você pegar um mapa, lá de cima aqui, tá aqui no alinhamento. Tá vendo? Sim. Alinhamento assim, ó. Veja bem, essa data, em 2011, com a ajuda do secretário de turismo de BH, com a ajuda do nosso vereador daqui, com a ajuda do nosso prefeito da época, pôs lá na Câmara da Assembleia Legislativa para simplesmente pegar para ser a primeira paróquia de Minas. Sabe o que eles fizeram? A turma lá? Como o presidente da Assembleia queria ser governador de Minas, foi induzido a levar para o norte, porque ele foi candidato a governador. Levou para norte, a papelóia todo da gente levou para lá. E hoje Matias Cardoso comemora 8 de dezembro de 1695 a primeira paróquia com direito a ser paróquia por Minas, um projeto que nasceu aqui, pô. Projeto que nasceu em Piranga. Você entendeu? E como é que você me explica isso? E quem tá errado é Marco Denilo. Pois é, Marcos. Então é isso. É só você olhar lá no Google, lá, Matias Cardoso, primeira paróquia de Minas, com a documentação de Piranga. Com a documentação de Piranga. E o importante é que isso tá no documento. Documento Então não tem como falar que isso aí né? Tem que falar, isso é caso do Marcos. Não, está no documento. Isso não foi inventado. Não foi inventado. Né? Marcos, muito obrigado. Falou, nós que agradecemos. Espero poder falar. Se tiver alguma coisa aí, lógico que com essa conversação se
você me chama para nós, que alguém perguntar mais dúvida aí, e nós vamos trazer o documento. Tá aqui, ó. A gente te aciona sim, com certeza. Então, muito obrigado. Um abraço a todos os ouvintes aí. Valeu, esse é o Marcos de Nilo. Pois é, figuraça o Marcos de Nilo, é diretor do Arquivo do Conhecimento de Ipiranga, mas é também poeta, escritor e contador. E a gente volta daqui a pouco, dando sequência na nossa Super Tarde da Difusora.